LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Agrocanal LFZ Consultoria. Hoje estaremos com mais um ícone do nosso agronegócio, nosso amigo Renato Serafim, que muito já participou da área de marketing comercial, novos produtos, desenvolvimento de mercado, né, em empresas como a antiga ICI, Zênica, que depois, né, se fundiu com a antiga Novartis, virou a Syngenta de hoje, teve um período trabalhando com a Syngenta, depois outro período que foi trabalhar na nossa amiga Bayer, depois disso trabalhou com a Alba, que nós fizemos uma entrevista esses dias com o nosso amigo Paulo Tiburcio, que também trabalhou na Alba, que hoje é o presidente executivo da Andave, né? E por último agora, voltando, que nem diz o outro, que é o bom filho a casa torna, né? Depois de um período sabático aí de 1 ano, o Renato resolveu voltar para o mercado e hoje como diretor de marketing da UPL, uma grande empresa do agronegócio, do mercado de insumos aí, defensivos agrícola. E, Renato, para começar assim, eu gostaria de entender o seguinte: tu é agrônomo, meu amigo, o que te levou a fazer agronomia? Conta para mim. Legal, Esguda, prazer estar aqui, muito legal o seu trabalho, né? Acho que compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conversa boa, acho que é muito o que a gente prega, né? Que é muito o que a gente está fazendo hoje. Eu sou engenheiro agrônomo, formei em Jaboticabal, né? Jaboticabal é perto de Barrinha aqui, a cidade onde eu fui criado. Formei em 94, já estamos quase 26 anos aí na estrada do agronegócio. E muito que a gente ouvia, né, Esguda, falar naquela época, né, que o agrônomo ia ser a profissão do futuro, que o agronegócio ia ser o pilar da economia brasileira, né, o que a gente conquistou, né, com esse setor, hoje está virando realidade, né? Hoje eu nunca imaginei que eu ia falar para as minhas filhas, para os meus sobrinhos, falar faz agronomia, que se tem um setor que o Brasil é competitivo, se tem um setor que o Brasil leva tecnologia para o mundo e vai ser por muito tempo, é a agricultura. E nós, né, engenheiro agrônomos, zootecnista, veterinários aí, somos responsáveis por muito disso, né? Se É. você pegar há 60 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos, né? Você nunca imaginaria que o Cerrado ia virar esse celeiro agrícola que é. E muito é graças ao que a gente até conversou antes, né? É conhecimento, é tecnologia aplicada, é ir lá e colocar a mão na massa, né? Muito do que a gente prega, né? E você sabe que a agronomia foi por um acaso. Teus pais, Além de- família, ninguém está Não, na agricultura. não tinha ninguém, Esguda. Meu pai era militar, né? Meu pai era da cavalaria do Batalhão 9 de Julho de São Paulo. Ele faleceu. E quando ele faleceu, eu voltei para Barrinha. E para mim, eu ia ser militar como ele, ia ser militar como meus tios, meus primos. Mas aí eu comecei a cursar engenharia mecânica, né? O primeiro curso meu foi engenharia mecânica. Eu fiz engenharia mecânica em Itajubá. Aí eu sempre falo, né? Até escrevi no meu livro. Eu morei com os japoneses. Aí eu vi que eles estudavam cálculo, desenho, tudo assistindo televisão, e eu quis fazer igual, né? Aí não deu certo, eu falei, pô, vou para casa, vou lá perto de casa fazer uma faculdade lá perto, pelo menos eu não dou gasto para minha mãe, fico lá, dou aula de dia e vou me manter. Foi bom que parei cresci, né, nisso, vi que era outra coisa que eu queria. E aí, no terceiro ano de faculdade, eu conheci o Paulo Tiburcio, né, o presidente da Andave, hoje que você citou. E aí eu fui estagiário do Paulo Tiburcio. Pô, e o Paulo Tiburcio é um cara, né, você conhece, maravilhoso e fez eu adorar a agricultura, fez eu adorar a profissão de agrônomo e fez eu me encantar por essa profissão e até hoje, né? É, nosso trabalho muito é isso, né? Vender o que nós fazemos e vender a maravilha da nossa profissão para outras pessoas, né? Você sabe o que minha mãe queria que eu tivesse feito? Mais zona na minha orelha o tempo inteiro. Filho, você tem que ser caixa do Banco do Brasil ou fazer odontologia. Ué, Palhaçada. ainda bem que eu não fui, né? Ah, não, ainda bem. Pô, O tanto de dentista que tem aí, meu amigo. E os caixas do Banco do Brasil hoje também já era, né? Não é mais é, aquela coisa de antigamente. Então, esse é, mercado nosso ele é muito
volátil, né? E você se formou e foi fazer o que da vida? Como é que foi o início da carreira? Eu sempre falo isso, né, Esgudo? Minhas filhas, né, tá na fase de escolher a profissão, eu falo. O segredo de você se dar bem na vida é acordar às 6, 7 da manhã e dormir 11, meia-noite. Nesse meio tempo, você fazer o que você gosta, né? Por sorte, né, a agronomia fez eu gostar do que do que eu trabalho. Então, o trabalho começa a virar um divertimento, um prazer e tudo dá certo. Eu saí da faculdade, eu comecei a faculdade com o Paulo Tiburcio como estagiário, aí eu entrei na ICI. A ICI era uma empresa de defensivos, eu comecei como desenvolvimento de produto. Conheceu o E logo, Vladimir Chagas? sim, Vladimir Hoje na Chagas, Brandt? Fernando Rezende, Fernando Galina, Nestor Silva, cara, toda uma escola que a gente teve, né, nessa empresa. Aí eu comecei como desenvolvimento de produtos, veio a fusão com a Singenta, fiquei como desenvolvimento de mercado, né, trabalhando com Fernando Rezende, Sérgio Paiva, Nestor, Felipe Guimarães, toda uma escola. Depois eu fui para marketing, aí, marketing, eu fui gerente de culturas, gerente de portfólio, gerente de culturas geral, fui diretor de novos negócios na Singenta, aí eu mudei para a Bayer, que a Bayer me deu a chance de ser diretor comercial, né? A Singenta eu E, nunca tinha sido RTV, nunca tinha sido gerente comercial, e a Bayer, a primeira oportunidade, eu fui ser diretor comercial. Aí eu vi, né, Esgoda, é, a diferença entre meses de 28, de 31 e de 30 dias, né? O gerente comercial RTV sabe a diferença desses meses, sabe a diferença que um dia faz no faturamento, né? é, Aí a foi muito gente é legal muito cobrado, né? Mas não é, isso é é, em qualquer lugar, né? Antigamente diziam que as cooperativas era light para trabalhar, mas numa cooperativa hoje não tem mais ninguém light, né, cara? É. Não, e hoje o mercado é muito competitivo, né? Então você tem que levar a solução para o agricultor, você tem que se planejar melhor, né? Hoje você sabe que quase 95% dos nossos produtos são importados. Então, se a gente erra no planejamento, se a gente erra na meta, né? Acontece o que pode acontecer diversas vezes nós vimos, né? O mercado superabastecido, o mercado com falta de produtos. E isso prejudica muito o planejamento do agricultor e o nosso, né? Então, tem que ter isso, né? Entendi. E essa parte de diretor comercial na Bayer foi muito importante para mim, foi uma escola, né? Trabalhei junto com o Hélio Romano, não sei se você conhece o Hélio Ó, Romano. Hélio Hélio Romano, eu Romano é um. trabalhei com ele na Monsanto, um figuraça. Puta, Acho e que ele é um. talvez eu possa dizer para você assim, Renato, de carteirinha que não sei se tem alguém que conheça esse cerrado brasileiro ali, Goiás, MT, tão bem quanto o Hélio Romano, viu? Não sei. Não, e eles, Goda, foi de uma gentileza do caramba, né? Porque eu nunca tinha sido comercial. Aham, E ele era diretor de uma unidade de venda direta e eu fui diretor da parte de distribuição, né? Então ele certo. teve muito, ele teve muita gentileza, né, em me ensinar os primeiros passos, planejamento, SOP, né, como fazia a gestão do time ali comercial. Então, para mim, foi um grande professor e amigo, né, que eu tive nesse tempo. Aí na Bayer eu fiquei 2 anos e meio, né? Fizemos uma revolução muito legal da distribuição da Bayer no Cerrado, né? Pegamos aí, saímos de 150 milhões de dólares para 400 milhões de dólares em Ah, 2 anos, né? Selecionando distribuidor, né? A Bayer tinha muito distribuidor lá, nós reduzimos os números de distribuidores, fizemos um trabalho muito mais de olho no olho com esses caras, né? Trazendo o que a gente tem que fazer, né, Esgoda? No final sempre fala, né, B2B, B2C, cara, no final é humano para humano, né? Então o cara tem que confiar em você e os distribuidores Bayer confiou muito no nosso trabalho que a gente queria fazer lá, então o crescimento foi muito legal. A Bayer me convidou de novo para voltar para marketing, eu fiquei 1 ano e meio mais como diretor de marketing da Bayer, e a Alba me deu a oportunidade depois de ser CEO, né? Então fui CEO da Alba, fiz a marca no Brasil. A Alba era uma empresa que era a Tanori e Consagro aqui, né, Esgoda? Eu lembro que quando o Kurt me chamou para ser CEO da Alba, eu falei, cara, eu vou,
mas só que a gente tem que mudar o nome dessa empresa, porque a Tanori Consagro, o agricultor já vê elas como uma empresa de muito baixa qualidade de produto, vai ser difícil crescer com essas empresas. E aí o Kurt chegou em mim e perguntou, pô, mas que nome que você dá para essa empresa? Eu falei, cara, vamos usar o nome do fundador, né, do Dennis Alba, porque a história dele é muito parecida com o do agricultor brasileiro, né? Um cara que se fez sozinho, um cara empreendedor, um cara que teve coragem de começar do nada e construir uma empresa de defensivos, né? Vamos usar isso e vamos usar os valores que ele prega para a gente construir a Alba aqui. E deu tudo certo, né? A Alba hoje é uma empresa grande aí, liderada pelo César Roas, com um grande executivo, né? Muitas pessoas boas lá, como Luiz Guimarães. Admiro muito o Certeza, trabalho dele. certeza. E, Assim, ó, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tanto tempo tem nesse mercado e a gente vê todas essas mudanças hoje, é lógico que respeitando as tecnologias de hoje, mas o acesso, a gente estar frente a frente com o produtor, o que que você acha hoje assim que é a principal diferença daquele agricultor de 30 anos atrás para o agricultor de hoje, para a gente poder acessar ele e, vamos sim dizer, chegar na fórmula do sucesso? Lógico que respeitando toda a evolução tecnológica, né? Mas o que que você acha que seria um grande diferencial hoje? puta, muito legal essa pergunta, né, Esgodo? Eu acho que assim, nós somos muito abençoados, né? Nós somos muito, além de ter um solo, além de ter um clima, além de ter conhecimento, a agricultura brasileira passa por um processo de rejuvenescimento, né? Se você vai no agricultura, se você vai nos Estados Unidos, se você vai na Europa, você vê o agricultor ficando cada vez mais velho, não está tendo uma renovação, não está tendo aquele jovem que está voltando para pegar as propriedades dos pais e transformando isso. No caso do Brasil, não, a nova geração está vindo, né? Então, se você pega 5 anos atrás, a idade média do agricultor brasileiro era 49, 50 anos. Hoje é 46, 47 anos. E esse agricultor mais jovem, ele tem um novo jeito de pensar, né? Ele traz tecnologia, ele é um cara muito mais inovador, ele é um cara que está ligado, né? Eu sempre falo que com tudo isso que a gente viveu de Covid, de fechamento, quem mais se utilizou da tecnologia para crescer foi o agricultor brasileiro. Aí você fala, pô, qual a tecnologia que o agricultor brasileiro mais está usando? É o WhatsApp, né? E ele usa o WhatsApp melhor como ninguém. Eu sempre falo, né, quando eu estava no AgroSem, um agricultor paranaense, ele recebia em média de 30 a 40 visitas por mês dos agrônomos. Quando veio a Covid, o que ele falou? Cara, eu não vou receber os 30, 40. Eu vou receber os 3, 4 que gera valor na minha propriedade, só que eu vou usar os outros para ficar cotando o produto. E o que ele fez? Cara, ele usa os caras que traz tecnologia, que é aquele cara que traz conhecimento para ele, mas ele usa os outros para ficar cotando. E eu perguntava para os meus agrônomos isso daí, né, Esgoda? Fala, cara, o agricultor ele está fazendo você ir na propriedade ou ele só está te acessando para pegar preço? Cara, eu já sabia quem era quem, né? Aquele agrônomo que o agricultor estava chamando na propriedade, aquele agrônomo que ele estava ouvindo como uma recomendação segura, que traz tecnologia, que traz coisa, cara, esse cara ficou na prateleira dele. Os outros, ele ficou cotando o preço. E isso daí muda muito o nosso jeito de planejar, né, Esguda? Acho que antigamente você fazia uma venda para o agricultor, era uma venda muito mais baseada em relacionamento, muito mais baseada naquele dia a dia que você tinha com o agricultor. Hoje ele tem um relacionamento, só que ele não mistura mais as coisas. Ele tem o cara que é Nós, relacionamento, ele tem o cara que ele faz negócio e que ele ouve agronomicamente, né? você acha que um dos grandes diferenciais, a gente podia dizer, de 20 anos atrás ou 30 para hoje, é a comunicação? Eu acho que é a comunicação e é a forma como ele está buscando conhecimento, né? Acho que hoje ele busca conhecimento de diversas formas, tá? Antes, o agricultor ele buscava conhecimento, seria no dia de campo, seria Hum, através da conversa com a revenda. Hoje não. Hoje ele tem o dia de campo, hoje ele tem internet, hoje ele tem esses podcasts que ele ouve, né? É incrível como que esses podcasts entrou na cabeça do agricultor e do jovem agricultor, né? Sabe que eu fiz muitas entrevistas por podcast, falava da minha jornada, falava do meu livro.
Teve uma vez eu falava de franquias digitais, né, que eu acreditava muito no papel, no empoderamento do agrônomo. Pô, e o que teve de gente que me ligou perguntando, pô, o que é isso, né? O que você fala disso? E mudou muito esse negócio, né? O cara está muito mais aberto, ele está muito mais aberto à tecnologia. Eu sempre falo, Esgoda, nada mudou, né? Assim, fala assim, nós temos quatro tipos de agricultores. Nós temos aquele agricultor que gosta de tecnologia, que gosta de inovação, ele vai ser o primeiro a adotar o novo híbrido, o novo produto, e esse cara vai continuar sendo o nosso grande, né, promotor de marca. Nós temos aquele agricultor que gosta de relacionamento, então se o Esgoda sair da LFZ hoje e abrir a RCS, o cara vai com o Esgoda, né, porque ele tem um relacionamento. Tem o cara que gosta de conveniência, né, aquele agricultor que quer um cara que cuida da semente até a colheita para ele, que ajuda nisso, e tem aquele cara que gosta de preço. Então, para nós agrônomos, nós temos que enxergar muito, né, qual que é o perfil desse cara para fazer o melhor planejamento. Eu fico louco, né, Esgoda? E eu fiz isso muitas vezes, né? Quando a gente era novo, a gente saía com a nossa caminhonete, saía batendo porteira, de porteira em porteira, sem fazer planejamento, sem marcar visita, né? Sem ir lá para fazer o que você quer. Hoje, um bom agrônomo, ele é igual, cara. Eu sempre falo, o agrônomo tem que se portar como um médico, como um dentista. É horário marcado, é planejamento de visita, é objetivo da visita, o que ele quer com aquela visita, o que ele quer sair, né? Então ele tem que medir cada passo dessa visita. E eu vejo muito poucos profissionais fazendo isso, infelizmente. Mas o quem faz, Ou você seja, sabe que é programação de diferenciado. visita semanal, né? Você sabe que eu faço muito link das conversas que eu tenho com pessoas como você e outras. Por exemplo, o que me chama a atenção é que você falou, que você disse para suas filhas que não tem jantar de graça. Você vai ter que trabalhar das 6 da manhã às 7 da noite. É a Ah, mesma coisa que eu perguntei, né, pro Daniel Glatt, ex-CEO Pioneer, né? Brasil, disse, Daniel, qual que você acha que é o segredo do sucesso? Ele falou daquele jeito carioca desse ele, esgoda. É o seguinte, o cara que não trabalhar de 12 a 14 horas por dia, esgoda, não adianta. E aí eu converso com o André Dias falou assim, a gente tem que estar extremamente planejado, que é o que você acabou de falar. Então, às vezes, não adianta só trabalhar de 12 a 14 horas por dia se você não estiver planejado. Agora, se você está bem planejado e ainda juntar 12 a 14 horas por dia, aí, meu amigo, você começa a disputar medalha, sabe? Eu falo e não tem muito, como, muito, né? né? E não É, tem, né, não tem nem como, né, Esgoda? Tudo é planejamento, né? Eu falo assim, porque nem hoje na cadeira de marketing é planejamento. Eu falo, pô, o que que a gente quer ser, né? Eu sempre faço aquelas perguntas, né? Pô, qual foi a primeira pergunta que você teve quando você era pequena? Pô, o que que você vai ser quando crescer? Numa empresa também, pô, o que que a gente vai ser quando crescer? E depois que a gente fala assim, pô, a gente quer ser que nem a UPL, né? Eu falo assim aqui, ó, que a UPL a gente quer ser muito protagonista do agronegócio, no sentido de ser empático ao agricultor, né? A gente quer fazer do agricultor o herói da nossa história. E eu falo, para fazer isso, o que que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que ter bom portfólio, a gente tem que ter boas soluções, a gente tem que trazer inovação, a gente tem que ter uma marca conhecida por ele. E disso daí a gente começa a fazer meta, planejamento, né? Objetivos e fazer estratégia. Eu sempre falo, né? O que eu aprendi muito, né, Esgoda, no meu período de sabático foi isso, né? Eu fiquei, depois que eu saí da AgroSem e Agroferrari, eu fiquei 1 ano e 3 meses aí sabático. Aí eu fiz uma peregrinação, né? Eu fiz o nós vamos caminho de falar fé. sobre isso daqui a pouco, sobre estratégia E, e fé, sobre o seu é. livro. Não, Vamos e aí entrar você nesse pega, assunto. e você pega, né, o que eu mais aprendi, cara, a vida de peregrino é muito a vida nossa de executivo e de engenheiro agrônomo. Cara, nós temos que sair de um ponto A e um ponto B, e isso passa por planejamento, passa por execução e passa por acreditar nas coisas, né? Então, se você não tiver essas três componentes, você não faz isso. E a mesma coisa para o recém-formado, né? Recém-formado, pô, ele entrou numa revenda aí. Cara, primeira coisa, recebeu a sua carteira lá de 50 clientes. Olha cada um dos clientes, tenta segmentar ele por comportamento. Pô, quem Ó, que é o cara que você vai, quem que é o cara que você vai fazer dia de campo? Quem que é o cara que você vai levar ele para uma pescaria? Quem que é o cara que você vai oferecer o pacote inteiro? Se você não souber essas coisas, cara, não tem como você se dar bem na profissão, né? Você deixa eu te tem que fazer fazer planejamento. uma pergunta em cima disso aí. Se você fosse falar de um consultor de campo, que para mim pode ser um consultor de cooperativa, um consultor da UPL, um consultor de revenda, para mim não muda nada.
Só muda a empresa que ele está trabalhando, o formato, às vezes, de você receber para um PJ, CLT, seja o que for, né? A gente chega ao ponto de pensar o seguinte: quantos por cento você acredita desses consultores de campo fazem isso que você falou? Que é um cara que realmente é muito mais analítico, principalmente em relação à sua carteira de trabalho. Eu sei que é difícil falar um número, eu sei que ele é muito baixo. Eu tenho um número na minha cabeça porque eu estou há 18 anos fazendo treinamento de venda na distribuição e nos fornecedores, com mais de 15 mil pessoas treinadas, eu tenho um número na minha cabeça. Quero ver se ele fecha um pouco o seu número. Quantos por cento você diria que você tem um cara analítico? Eu vejo assim, eu acho que assim, de 10 a 15% é meu número de pessoas que fazem o ciclo completo de vendas, né? Foi É o que nem generoso, foi generoso. eu falo assim, eu tinha 300 agrônomos quando eu estava na distribuição, eu falo assim, pô, desses 300 agrônomos, 30 fazem o que a gente fala de rotina de vendas, de planejamento. Não passa disso, não passa de 10%. Né? Você sabe, você conhece o Rodrigo Gutierrez, com certeza. Sim, conheço. Sou fã Ex-presidente, dele. ex-CEO Adamar, ex-Bayer. É. E outro dia eu estava conversando com ele sobre assuntos, ele falou assim: esgoda. Rapaz, hoje eu me surpreendo que eu converso com um consultor de campo e quando eu falo com ele coisas que para nós já não eram mais novidade há 10 anos atrás, falando de market share, customer share, cobertura diária, a gente fala disso, o cara fica maravilhado porque ele nunca ouviu falar disso, o cara não está usando CRM. E a impressão que está me ficando é que o agricultor parece que às vezes está mais ávido por uma tecnologia, por uma inovação do que o próprio consultor. Você sente isso também? Eu vejo assim, né? Eu acho que a gente evoluiu muito. Eu não gosto muito de olhar o passado, mas eu acho que a gente evoluiu muito o perfil do profissional, né? Acho que se a gente tiver 10, 15% aí de caras que são realmente agrônomos, né? Que realmente fazem a diferença, e você fala, quantos caras desse não virou consultor, né? Você vê no Cerrado os grandes agrônomos que viraram modelos de negócio diferentes, né? Com os grandes pools de compra, aqueles grandes recomendantes, né? Você vê o Casulla, você vê um Paulo Assunção, você vê um Carregal, né? Que pegaram a profissão e falaram, cara, eu vou fazer direitinho, eu vou dar um diferencial para o agricultor e consegue se sobressair. Acho que todos eles que conseguiram fazer essa leitura, né, de planejamento, de conhecer perfil do agricultor, de ter um CRM, né? Às vezes a gente confunde CRM com tecnologia e CRM é o que o grande cara fazia no caderninho, né, cara? Você ter conhecimento do seu agricultor. Eu, eu sou mais otimista que o Rodrigo nisso, né? Eu acho que teve uma evolução dos profissionais de agronomia nesse quesito, mas nós temos muito ponto para melhorar. Né? Eu vejo muitos caras, né? Hoje nós tivemos uma migração muito grande, né, Esgoda? O mercado está muito aberto hoje, falta gente, né? Porra. Então você pega. Pô, hoje, se você fala assim, se você perguntar para uma grande rede de distribuição aí, cara, é 40, 50 vagas de agrônomo que eles não conseguem preencher. Então, pô, o que está acontecendo, né? Tá vindo muita gente nova. Acho que nós tivemos uma época de pandemia aí que a gente não formou direito os profissionais, então vamos precisar reciclar. Mas conceito simples e a forma de ele aprender hoje é muito melhor que nós. Né? Pô, imagina a sua época de faculdade, como que você fazia para aprender? Pô, você ia na Meu biblioteca, Deus. olhava aqueles manual de fitopatologia lá, ficava lendo. Hoje está na palma da sua mão o conhecimento, né? Então, se a gente conseguir passar para essa nova geração essa sede de se informar, mais esse ser organizado em termos de conceitos, né? De planejar, conceitos de falar, pô, quem que são seus 20% de cliente mais importante que traz 80% do seu faturamento, planeja a sua visita. Aquele cara que te traz mais, você visita mais. E não tem segredo, né, Esgoda? Eu sempre falava na AgroSem, né? A gente tinha. Quem mais visitava era quem mais vendia. Quem mais fazia simulação nos simuladores de venda era o que mais vendia. Quem mais treinava a ferramenta de simulação de barter era quem mais fazia barter. Então, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Na nossa vida é assim também. O vendedor ele vai receber um monte de não, mas se ele se planejar e se ele fazer o que tem que fazer, cara, nós levamos muito conhecimento, né? O nosso papel
de vendedor é muito diferente de outros, né? A gente vende tecnologia, a gente vende produtividade, né? Isso tem que estar na cabeça nossa, né? Quando a gente aborda um agricultor. Você não está lá para vender produto, né? Você não está lá para empurrar alguma coisa nele. Você está lá para fazer ele. No final, o agricultor quer quatro coisas, né, Esguda? Se a gente saber que ele quer aumentar a rentabilidade dele, e para aumentar a rentabilidade dele, ele tem que aumentar a produtividade, tem que reduzir o custo e reduzir o risco. Cara, se a gente fazer isso para ele, trabalhar essas quatro necessidades dele, a gente se encaixa o nosso portfólio de toda maneira. Você falou uma coisa que me fez retornar ao passado. Você provavelmente, com certeza, deve conhecer Milton Locatelli, que é superintendente e diretor da Cooperativa Mista Bom Jesus, da Lapa, Sim, né? conheço bem. Uma figura, né, cara? É folclórico, o Milton, né? Um grande amigo. E o Milton foi a pessoa que me deu o primeiro emprego. Eu agradeço a ele por ter apostado em mim, né? Comecei na Cooperativa Bom Jesus da Lapa. E eu lembro que você falou um negócio que a gente tinha aqui em Livro, cara, e eu, batata que tem ali na região de Curitiba, contenda, eu só tinha visto frita na faculdade, né, cara? Eu me considero um agrônomo de asfalto, criado, nascido e criado em Curitiba, não entendia nada, nunca vi um pé de soja de nada e caí como recomendante de batata e à noite passava a mão nos livros e começava a estudar, porque não tinha acesso ao Google como nós temos hoje. E ao mesmo tempo, Renato, eu vejo que uma coisa se perdeu no tempo e que com certeza você vivenciou, que quando a gente entrava numa grande corporação dessa, a gente tinha aquilo que eles chamavam lavagem cerebral. Colocavam a gente 15 dias num hotel, fazenda, e ali vinha o cara que era gerente de produto, ali vinha tecnologia de aplicação, vinha tudo, passava uma base de argumentação, treinava, tinha prova, e aí colocava você para trabalhar. Mas a gente tinha uma base, e hoje eu vejo que isso se perdeu no tempo. A gente discutia, por exemplo, ameaças e fortalezas dos nossos produtos versus os concorrentes, isso acabou, cara. Então, quando você falou que o cara vai ser bem atendido, o gaúcho, ele só toma mate, chimarrão com quem ele gosta. Então, quando o cara entra na propriedade e o gaúcho fala, mulher, esquenta uma água aí que o Renato Serafim vindo aí, eu quero tomar um mate com ele, é porque você vai agregar valor nele no conhecimento, dentro da expectativa que você falou, das 3 ou 4, do perfil, você agrega. Agora, o cara vem procurar um treinamento de vendas comigo, Renato, ele fala assim, o teu treinamento é de venda de valor? Eu disse, mas qual é o treinamento que não é de venda de valor? Você tem que comprar agora. O que acontece é que o cara deixou de estudar e não entende mais a necessidade, o que o cara valoriza. Você enxerga dessa forma hoje que o cara que acessa o mercado está estudando menos do que deveria? Eu não sei se ele está estudando menos, mas eu acho que ele quer fórmulas mágicas, né, Esgoda? Eu acho que ele quer aprender de uma forma. É tanto excesso de informação hoje que ele acha que se ele ouvir um podcast nosso de 5 minutos, ele já está pronto para falar sobre o que a gente está tratando aqui. O problema é esse, né? Eu acho que você vê eu falo, né? Aquela ferramenta digital que está mais em sucesso hoje, que é o TikTok. São vídeos de 30, 40 segundos. O cara quer ensinar sobre a vida em 30, 40 segundos e o jovem está lá aprendendo em 30, 40 segundos um monte de assunto. Só que aprende de uma maneira superficial, né? E hoje os desafios que a gente tem com a agricultura não dá mais para ser conhecimento superficial, né? Nós temos um grande embate aí, né? De recuperação de solo, de deixar o solo vivo, de você ser mais sustentável, de você saber a implicação entre solo, clima, produto, ambiente. Então, você tem várias vertentes que não dá para, em cursos de 5 minutos, ser rápido. Então, a gente tem que começar a fazer. Mas eu vejo também, né, pelo bom lado, que tem um monte de gente, né, compartilhando conhecimento. Eu vejo os cursos do Masa, eu vejo Muito o bom. Negrini, né? O Negrini também fazendo esses trabalhos, né? Juscelino Inclusive Molinari, o Celi, o João Paulo, o João Sasso, Paulo, né? Um Sasso. trabalho fantástico. E aí você fala assim, pô, tem um monte de gente experiente aí Véia arada, né, transmitindo, cara? É a véia arada. e transmitindo conhecimento. Então, pô, quando que a gente tinha oportunidade disso na nossa época, né? Cara, a gente aprendia muito dentro da empresa, com cursos pela empresa. Hoje não, né? Hoje você tem
uma gama muito grande de conhecimento sendo compartilhado. Acho que cabe a nós a buscar a melhor fonte. Mas tem uma coisa, né, Esgudo, eu sempre falo, né, cara, eu quando a gente vai selecionar pessoas, assim, né, eu falo, pô, o conhecimento é bom, mas o conhecimento se aprende. Mas tem muitas coisas que eu gosto, né, que é de que gente que tem que trabalhar para você. Então, gente otimista, né, gente que gosta de gente, né? Você fala, pô, não, para trabalhar com o agronegócio, você vai trabalhar na distribuição, você vai trabalhar na UPL. Cara, a primeira coisa, você tem que gostar de gente. Porque se você não gostar de gente, cara, você não vai se dar bem com o agricultor. O agricultor nosso é um cara humilde, é um cara, né, por mais que ele seja que ele tenha posse, ele é um cara de valor, que tem os valores bem sólidos, né? Definidos. Bem definidos, ele é um cara de origem humilde, ele gosta de ouvir, ele gosta de falar. Então, pô, você vai falar lá, você vai chegar num agricultor, você vai querer ensinar ele de uma maneira e só ficar falando, né? Não, cara, ouve, catalisa isso. Então, se você, pô, otimista, é, que goste de gente, que tem relacionamento, que seja grato, né? Acho que são essas três características que eu procuro muito. Conhecimento hoje está muito fácil, a gente tem jeito de ensinar, mas mais do que conhecimento é você ter esses valores, você ter essas habilidades, né, e atitudes, e o conhecimento você fala assim, pô, o que que você precisa? E para mim é muito planejamento, é você escutar, você aprender, você estudar antes, né, de uma visita, você fazer o mínimo, né? Saber o que o cara faz, qual que é a dor dele. Tem coisa que a gente não está fazendo mais hoje, né? A gente sai que nem um louco aí, é o que eu te falei, a gente sai batendo porteiro, oferecendo Vomitando venda, benefício. vomitando benefício, indo para ganhar dinheiro, né? Então, acho que É, esse é um pouco que me incomoda só. certo. Renato, eu não posso deixar de mexer num assunto que eu acho que você é um mestre, que chama-se distribuição. Porque em todos os anos seus de trabalho, você viveu a distribuição, você viveu o marketing, e a gente vê que a distribuição nos últimos 8, 10 anos, ela tem mudado bastante. Então, os grupos de investidores, ao qual você fez parte de revendas, né? Como a AgroFerrari, como a AgroGalaxy, que você trabalhou junto à AgroSem, né? Você viveu, você vivenciou isso aí. Então, assim, eu tenho falado nas minhas entrevistas que a impressão que eu tenho é que o caminhão de melancias ele ainda não se ajustou, Uhum. né? Então, hoje a gente vem com os grupos de investidores, né? Como o AgroGalaxy, como Pátria, como Lavoura, a gente vem com o Nutrim, que me parece ter um pouco mais do DNA do agronegócio e não tanto investidor, apesar que ninguém está nesse mercado de brincadeira, né? Afinal, o dinheiro faz parte de tudo. A gente tem o fornecedor montando a sua loja, a gente viu, né, o Ricardo Pérez falando, né, da plataforma Sinap, onde estão as lojas da Atua e mais 2 ou 3 revendas que a Singenta comprou. A gente vê a Bayer abrindo Cerrado, né, em Rio Verde uma loja. A gente vê, né, a própria Sumitomo adquirindo a Agroamazônia, o PL com o Fiagril, ou seja, esse mercado ele está se fortalecendo de uma maneira diferente, as cooperativas ficando cada vez mais fortes, agressivas, aquela irmandade entre as cooperativas acabou. Se é que um dia isso vai se acalmar, nós estamos em que fase? Onde é que nós estamos aí nesse momento na distribuição do Brasil? Pô, esse é legal, né? Eu sempre falo assim, o Brasil todo mundo fala, o mercado brasileiro vai ficar muito parecido com o mercado americano, onde 7 caras vão dominar e vão ser responsáveis por 70%. Isso acontece em todos os setores, né? Se você pegar a indústria de químico, 5, 6 empresas dominam 80% do negócio. Se você pegar fertilizante, a mesma coisa. Isso também vai acontecer. Só que o mercado brasileiro, acho que vai ter algumas vertentes, né? Primeiro, o mercado brasileiro, 30% do mercado brasileiro é venda direta. Então, as indústrias acessam diretamente o agricultor. Isso não vai mudar, isso tende a crescer, porque o agricultor também está se consolidando, né? Você vê cada vez grandes grupos comprando mais terras, isso vai ter esse mercado direto aí que as indústrias vão se consolidar. E os outros 70% vão ser divididos, né? E eu acho que vão ser divididos em 2 jogadores, 3 jogadores para mim. Para mim, as cooperativas vão continuar crescendo. Acho que o modo das cooperativas fazer negócio é um modo que me agrada muito, porque a cooperativa coloca o agricultor no centro da história dela, né? Você vê as cooperativas com foco genuíno
nos agricultores. Você vê cooperativas com programas de CRM, cara, muito bons. Eu já vi o CRM da Cooper Citrus, da Coamo, da LAR, né? São cooperativas que têm o DNA genuíno de conhecer o agricultor pela, né, como a gente fala, né, de planejamento, de execução. Eu vejo que as cooperativas vão crescer e vão aí ter 25, 30% do mercado. E você pega 40% do mercado que vão ser divididos entre os distribuidores. E aí eu faço um paralelo muito forte, Esgoda, com o que a gente viu em supermercado, né? Você lembra 10, 15 anos atrás, veio o Walmart, Cassino, Carrefour, esses caras, rapidamente eles tomaram o mercado, só que o que esses caras fizeram? Esses caras, e aí é opinião minha, não é opinião nem da UPL, é minha opinião, aqui é Renato Serafim, né? Eu falo assim, o que esses caras fizeram? Esses caras ficaram grandes, e esses caras começaram a ficar mais burocráticos, esses caras começaram a ter estruturas mais hierarquizadas, e esqueceram de olhar o regional, né? Olhar o agricultor. E o que aconteceu? Grandes redes entenderam isso daí e começaram a bater de frente com esses caras. Você vem aqui região de Ribeirão Preto, pô, você tem Savenhago. Você vai no sul do Brasil, tem Mufato. Você vai no Nordeste, tem o grupo Mateus, né? Você vai Bretas. Esses caras, eles leram e ficaram regionalmente sendo forte. E colocaram esses caras grandes para crescer. E, ao mesmo tempo, começou a ter uma especialização. Você vê casas de frutas e vegetais especializadas, você vê casas de carne especializadas. E para mim, né, tirando venda direta e cooperativa, que são nichos que vão ficar aí com 50% do mercado, 50% do mercado nós vamos ter os grandes plataformas, e aí você citou, pô, plataforma para mim que conhece muito o negócio, né? Eu gosto muito da Nutri, eu vejo muito a Adubos Real fazendo um trabalho muito legal, né, com o Marubeni. Você vê uma agroamazônia também bem focada, que são o core dos negócios. E você vê grandes players regionais crescendo, né? Ouro Safra, você vê Protec, você vê você vê uma Agroinsumos, você vê uma Agromave. Então você vê grandes players locais, né? Adubos Araguaia crescendo também. E vai surgir para mim oportunidade agora para esses especialistas. Né? Aquele cara que é focado em semente de milho, aquele cara que é focado em produtos biológicos. Quem que vão ser esses caras que vão começar a dominar esse mercado? A grande incógnita para mim agora tá quando vai surgir esses caras mais especialistas. Você sabe que, né, eu até levei um amigo meu que ele trabalha na Swift, e você sabe que a Swift é o segundo maior canal de acesso para a JBS. Só perde para o Carrefour, depois vem as lojas próprias da Swift. A minha grande pergunta é, quem que vai montar a primeira Swift do agronegócio, né? Um negócio mais especializado, mais focado, que não é loja própria, né, na minha opinião, mas que é um negócio mais focado em especialidades, em coisas serviços, né? A gente tem um grande espaço para serviços, né, Esgoda? Você fala assim, pô, qual empresa que soube trazer serviço para o agronegócio e que ganha dinheiro com serviço, né? Então, tem um grande espaço aí para isso. Mas Entendi. cara, está começando. Eu acho que nós estamos no momento de começar os movimentos. Eu vejo agora o movimento desses regionais aí crescendo. O nosso trabalho é localizar quem que são esses regionais que vão fazer frente às grandes plataformas e quem serão os empreendedores que vão aproveitar lacunas nesse mercado de especialidades e serviços que está se abrindo aí para nós, né? Entendi. A gente ouviu na mídia aí nos últimos 6 meses, né, esses grupos de investidores tendo, né, acreditamos que isso é verídico, né, terem aí prejuízos homéricos, né, que chegam até a falar algumas coisas que, pô, tal grupo X, Y, Z não está indo bem, é capaz de entrar em recuperação judicial, coisas que assustam a gente. O que que você acha que pode ter acontecido? Para que esses grupos não tenham o resultado esperado e venham a acumular esses prejuízos aí. Eu acho que não é só pertinente a queda de preço do soja, ou isso ou aquilo, porque a gente viveu momentos muito bons na agricultura nos últimos 3 anos. O que que você acha que aconteceu? Eu acho assim, Esguda, você sabe, pô, nós estamos mais de 25, 26 anos no agronegócio e a gente já viveu períodos de euforia e períodos de crise, né?
Eu sempre falo que no agronegócio não é o mais rápido, o mais ágil que ganha o jogo, é o mais consistente, né? Se você pegar as empresas que são líderes hoje, são empresas que ao longo do tempo elas foram consistentes nas suas estratégias. Então, queira ou não queira, ou na subida, eles nem ficaram eufóricos na subida e nem ficaram deprimidos na descida. Eles tinham uma jornada e foram constantes. Nós passamos por um ano de 22 muito difícil, né? Porque foi um ano que o agricultor, como eu disse, o agricultor ele pediu produto, como ele achava que ia faltar produto, ele pediu produto para duas, três empresas. E muitas empresas se comprometeram e depois, na hora final, o agricultor escolheu uma outra empresa. Então, você tem um mercado aí que ficou superabastecido, um mercado abastecido com preços altos, né, que vão ter que fazer, e aí é a consistência das empresas. Assim, tem empresas que estão passando por momentos, mas que, na minha opinião, não deve, se são consistentes, não deve alterar o que elas pensam do futuro, porque isso daqui vai passar, né? Você fala assim, hoje, a soja está ao nível mais baixo. Cara, mas a soja hoje está 13, 12, 14 dólares. Cara, nós já vivemos com soja 7 dólares. Hoje o custo, a relação troca para o agricultor está a melhor dos últimos 4 ou 5 anos. O agricultor vai plantar, ele não vai deixar de plantar soja, ele vai plantar mais soja, ele vai plantar mais. Então, seja consistente nisso, né? O que não pode é deixar de honrar fornecedor, né? Você sabe, pô, a gente vê o que acontece no varejo com grandes empresas aí, a hora que elas não honram os pequenos fornecedores, você causa um mal muito pior, né? Você imagina se você tem a sua empresa e você vende para um desses grandes grupos aí e esse grande grupo não honra com o pagamento, né? Como que não pode afetar? Mas vai passar, Asguda. Para mim, assim, eu acho que esses grandes grupos eles são sólidos, né? Eles têm uma boa capilaridade, têm uma boa governança. O que tem que pôr agora é a cabeça no lugar e ter a consistência na estratégia e, e você sabe, né, Esgoda, esse ramo, eu sempre falo, esse ramo de distribuição, cara, é, gente, você tem que conhecer o agricultor, você tem que conhecer né, eu vejo empresas aí que mesmo nessa 22 sendo difícil, fizeram resultados fantásticos. Por quê? Porque mantiveram o pé no chão, mantiveram a base dos agricultores na sua mão, né? Honraram com os agricultores os pedidos. Então, nós vamos ver isso. Acho que nós já passamos por o que eu digo assim, né, nesse negócio de ser otimista, nós já passamos por crises muito piores, né? Você sabe que no Brasil a gente tem uma indústria de RJ aí que eu acho que a gente devia ser mais menos permissivo com isso, né? Porque isso daí estimula muita gente ruim a ficar no negócio. Acho que a gente tinha que banir para sempre quem, né? O negócio de quem fez isso e não tenta se levantar. Tem muitos casos de empresas que entraram em RJ e estão saindo da RJ, cara. E para mim isso é um exemplo. Então a gente tem que olhar quem que saiu, quem não saiu. E rumores vão ter, né, Esgoda? Mas eu acho que desses daí nós já passamos por fases piores. Eu acredito que essas empresas vão se reerguer e porque elas têm, para mim, elas têm um, uma estratégia de vencedora e que seja consistente. Assim eu espero. Certo. Para a gente matar esse assunto de distribuição, eu queria ver a tua opinião sobre o futuro, por exemplo. Eu tenho um amigo que trabalhamos junto na Monsanto, o Márcio Chon, e ele montou uma plataforma chamada For Farmer Innovation. E essa plataforma é uma plataforma virtual de acesso ao agricultor, entre aspas. Ela não é um e-commerce, porque ela tem um acompanhamento de um agrônomo no campo que vai e tal, mas tem um acesso, né, do fornecedor via essa plataforma, mas agenciada por eles. É diferente de um e-commerce puro, que eu entraria no Mercado Livre e compraria. É lógico que também tem que respeitar que tem aí receituário e tal, todo esse tipo de coisa, mas que no futuro talvez o agricultor tenha realmente um e-commerce que ele entre e compre o seu insumo, né? Você acredita no e-commerce puro dele comprando o insumo sem o acesso do agrônomo, ou talvez
essa própria plataforma que esse meu amigo está criando, está trabalhando, ele mais um parceiro dele, que é uma plataforma que pode ter pegada no mercado? Puta, muito legal isso que você está falando. Parece que as coisas conspiram, né? Ah, Você sabe que o Márcio, na minha época de sabático, eu comecei a fazer mentorias para startup. E sei. A For Farmer Innovation foi uma dessas, que eu tinha papos mensais com o Márcio. E quando o Márcio começou o For Farmer Innovation, ele estava indo muito para um lado de marketplace, né? Do cara fazer o marketplace, o agricultor ir lá. Eu falei, cara, isso daqui é legal, mas você tem uma tecnologia na mão que você pode oferecer aos agrônomos o que ele precisa. Porque no final, o que o agrônomo precisa hoje? Ele precisa de produtos, ele precisa de serviço, precisa de alguém que dê um, uma estrutura de escritório para ele, né? Uma estrutura para cuidar das partes burocráticas e deixar o tempo dele para conhecer o agricultor e oferecer as soluções. A For Farmers, para mim, hoje, nesse negócio, né, de franquia, eu sempre falava do agrônomo digital. A For Farmers hoje ela oferece uma franquia digital para o agrônomo. Aquele agrônomo que, cara, que quer ser dono do negócio, aquele agrônomo que quer ser dono do negócio, mas não tem gente para montar loja, para montar o escritório, cara, pega essa plataforma e vai fazer esse trabalho, né? Eu vejo com muito bons olhos o que eles estão construindo, Esgoda. Para mim é um disruptivo no mercado, porque você está montando uma distribuição sem asset, né? Você não tem você não tem prédio, você não tem carro, você não tem nada. O que você tem? Você tem a digitalização como uma central de inteligência, você tem os parceiros e você tem o mais importante, você tem agrônomos e empreendedores vendendo todas essas soluções. Então eu vejo que esse é o modelo de negócio para mim, daqueles que eu falo, cara, quem que vão ser os caras que vão tomar conta desse mercado que requer mais conhecimento agronômico, né, de vender semente diferenciada, de vender um biológico, de vender um adjuvante diferenciado com mais técnicas consultivas. E para mim a For Farmers está entrando nesse segmento aí. Para mim, eu acredito muito nesse modelo que eles criaram. Até semana passada ele mostrou, até fiz uma publicação, né, falando que eu tinha sido mentor deles. E que bom que ele está com você. É, Mais um passo aí que eu acredito no sucesso dessa empresa. inclusive no dia 26 aí, fora essa, bom, hoje, né, semana que vem, segunda-feira, estarei em Curitiba com eles, treinando esse time de agrônomos, eles que está no campo, né, em gerenciamento de território, em vendas, estaremos falando e eu acho que eles estão sendo assim assertivos na forma de selecionar principalmente as pessoas, porque eles não estão atrás de franqueados comuns, né? Eles estão atrás de franqueados que realmente vão fazer a diferença. Mas eu queria entrar num assunto agora para E o que é assim. mais legal, né, Esgoda, que é o que a gente sempre fala, né, cara? Eu falo assim, cara, é, eu falava para o Márcio, nós temos que empoderar os engenheiros agrônomos. Os agrônomos eles precisam saber que o conhecimento dele precisa ser mais valorizado e que ele tem condição de ser dono do seu negócio, né? Quando o dentista ou o médico sai, pô, tá bom, eles podem ir para as empresas, mas rapidamente ele pode falar: não, eu vou abrir meu consultório, eu vou abrir minha clínica e vou ser dono do meu negócio. Nós, engenheiros agrônomos, não tínhamos muito essa possibilidade. A For Farmer está dando para esses caras que têm essa vontade de ser dono do seu negócio, de ser dono do seu empreendimento, toda a estrutura para fazer isso, né? Por isso que eu gosto muito desse modelo. Eu falo, Márcio, você está você está empoderando o engenheiro agrônomo. Isso eu acho fantástico do projeto. Eu gosto muito disso e falei para ele assim, Marcião, o dia que você abrir umas franquias para outro lado, aí lembra do Esgoda, o Esgoda gosta disso, falei para ele brincando. É, não, mas pô, É, você imagina você quando saiu da faculdade, se, né, e você viu quantos dos seus que formaram junto tinha essa veia de empreendedorismo, tinha esse negócio do cara ser dono do negócio. Cara, hoje você tem uma opção dessa, para mim é fantástico. sabe uma empresa de sucesso que trabalhou nessa linha, guardadas as Hum, devidas proporções, porque ela era o fornecedor, ela não era uma plataforma, era a hum. Pioneer, né? A É, Pioneer de antigamente sempre acreditou nisso, né? De pegar sim. esse cara, transformar ele em um empreendedor, um homem de negócios e tal.
Mas mudando de saco para mala, Renato, e partindo aí quase para o nosso encerramento, da nossa entrevista, estamos quase uma hora conversando, a entrevista está muito boa, mas dizem, né, eu sempre escutei desde o meu tempo de menino que para você se tornar um grande homem, né, você tem que ter três coisas, né? Uma delas é ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. O filho você já tem? Tenho duas filhas, né? Lívia e Beatriz, a Lívia com 19, a Beatriz com 15. Árvores nós plantamos bastante, né, Esgoda? Então, a vida inteira a gente planta árvore, né? Eu gosto de plantar árvore, seja na minha casa, seja no rancho, pelo menos sempre faço isso. E o livro foi uma oportunidade que a vida me deu, né? Me conte um pouco Legal. sobre esse livro aí, cara. Eu fico lendo. Você sabe que você me deu um livro, eu vou falar uma coisa que eu não devia falar aqui. Não Ah, consigo achar onde é que está o livro do Renato. E a semana retrasada eu entrei no e-book e comprei teu livro. olha só, ah, É. digital. E eu te dei Aí na casa do Paulo, né? me deu lá na casa do Paulo. Eu não sei se eu deixei dentro do carro e tal, me perdoe. Mas para me Ah, redimir disso, eu comprei o seu livro, né? E vou ler com certeza. Mas eu queria, assim, que você me dissesse, como diz o outro, o que que deu nas venetas de escrever um livro? Me conte. E por que esse tema? O que que uma coisa relaciona com a outra? não, muito, Estratégia e fé. não, muito legal isso, porque assim, eu tinha. Não era uma promessa, né? Eu não gosto dessa palavra promessa, mas era eu queria ter um agradecimento a Deus por umas coisas que aconteceu comigo. E eu sempre falei que eu ia fazer o caminho da fé. O caminho da fé no Brasil, ele sai de Águas da Prata e vai até para Aparecida. E você sempre naquela vida de executivo, tudo, você fala, cara, nunca deu tempo, né? Não, não dava. Você não ia tirar umas férias para fazer isso, ia prorrogando, procrastinando, até que quando veio esse meu sabático, falei, pô, dessa vez eu vou fazer esse caminho. Eu comecei, né, em 21, saí de Águas da Prata, era para sair para Tambaú, mas eu tinha pego Covid, fiquei 5 dias no hospital e todo mundo já aconselhando, falei, não, dessa vez eu vou e vamos, mas eu vou sair de Águas da Prata, que tem mais estrutura, mas eu vou. E no primeiro dia de caminhada, né, eu Mochilinha, comecei, mochilinha nas costas e a pezão. mochila, não, e mochila de 13 quilos na costa, que ao longo do caminho você vai deixando as coisas pro caminho, né? Nos primeiros dias, eu sempre ouvi a palavra, né, das pessoas falando foco, força e fé. Foco, força e fé. E aí, nos primeiros dias de caminhada, eu falei: caramba, a vida nossa de executivo, sempre a gente faz isso, né? Foco, força e fé. E O que você que é foi foco? sozinho? Eu fui sozinho. Sozinho, só que você fala assim, né? É na nossa vida de executivo também, eu sempre falo: você vai sozinho, mas você nunca está sozinho, né? Por mais que você seja bom, você nunca vai fazer a sua empresa sair de um ponto A para um ponto B, assim como eu não consegui sair de Águas da Prata e ir para Aparecida sem a ajuda das outras pessoas. As outras pessoas te ajudam. No primeiro dia eu caí desfalecido lá, teve um casal que me ajudou, que me deu mel, que me deu água, que me deu força para eu continuar na caminhada. E a vida nossa é assim, né? Quantas vezes a gente não começa um budget, quantas vezes a gente não começa um planejamento estratégico, achando que vai sozinho, e muitas vezes você está ali ouvindo o seu chefe, ouvindo as pessoas que estão te rodeando para ajudar. E quando eu comecei a ouvir essa palavra foco, força e fé, eu falei, cara, essa vida, esse negócio aqui dá uma puta analogia entre o que eu passei como executivo e a vida de peregrino. E aí eu falei, pô, eu vou escrever um livro mostrando para as pessoas que, por mais simples que elas sejam, se você não tiver planejamento, se você não tiver força na execução, se você não acreditar nas coisas, você não vai conseguir fazer. Do mesmo jeito que eu tinha os 318 quilômetros para percorrer, né, de Aparecida, de Águas da Prata Aparecida, se eu não acreditasse que eu podia fazer, se eu não acreditasse que era possível, eu também não ia conseguir levar as empresas que eu fui CEO, que eu fui gerente, que eu fui diretor de marketing ao sucesso. E o livro conta um pouco disso, né? Conta um pouco a minha história como executivo e a minha história de peregrino. E eu tento fazer a conciliação, né? E no final, né, Esgoto, eu falo assim, pô, o que mais me chama a atenção? Cara, hoje, todo mundo faz planejamento, né? Se você perguntar hoje para o chat GPT, fala assim, eu quero fazer a LFZ ser referência no agronegócio, ela vai te dar o caminho lá. Só que ela vai te dar o plano.
Não adianta você ter plano se você não tiver gente que executa aquilo, gente com valores, né? Com os mesmos valores para conseguir fazer isso. Então, o livro conta um pouco disso, né? Quais valores foram importantes para mim, né? Que nem eu falo muito de integridade, de senso de dono, né? De você ouvir as pessoas, de ter empatia, que é um pouco do que a gente vive no dia a dia, né? Você imagina nós, né? Que principalmente nós, eu falo sempre, o nosso público é um cara humilde. Se você vai visitar um agricultor e se você não tiver empatia de escutar ele, de tentar entender o momento dele, de entender o jeito de pensar dele, você sempre vai passar uma imagem que você vai ficar falando, querendo ensinar algo que ele não precisa. Nesses 14 dias, né, eu fui anotando, né, um pouco da minha peregrinação e lembrando o que eu tinha feito. Então, eu conto casos de como a gente criou o SESB, de como a gente criou o barter no algodão, de como a gente fez a Alba ser referência em genérico, né? Então, conto um pouco das histórias que a gente teve no agro, as minhas histórias e a minha história de peregrino, que no final é muito Entendi. resumo disso, né? É resumo de você planejar, resumo de você ter força para executar e resumo de você acreditar, né? Eu sempre falo É, assim, o seu livro é para... Cara, eu falo assim, meu livro é sobre acreditar nas pessoas, né? É sobre acreditar que tem coisas maiores do que nos move, né? Que nem isso que a gente está tendo aqui, né? A gente teve um encontro na casa do Paulo Tiburcio, um dia você pensou em mim, falou, pô, eu vou chamar esse cara para a gente conversar. Isso para mim é né? É aquele negócio de universo conspira, né? Você está me ajudando a fazer o que eu sempre quero fazer, que é compartilhar as minhas histórias, compartilhar essa vontade, né, de atender o agricultor e esse defender, né, o nosso agro, né, cara? Acho que a gente precisa mais embaixadores e eu tento fazer isso a todo momento. ok. Completar esse caminho é o budget, né? A sua É, meta. E você é. tinha o seu forecast aí, não sei quanto tempo você levou para fazer esse trajeto, o quê? 60 dias? Não, é exatamente. É isso muito que eu falo, né? Eu falo do. Você tem uma diferença grande entre sonhar e ter um objetivo, né? Sonhar era eu ia fazer o caminho da fé, né? O sonho eu ia fazer o caminho do fé um dia. Ele deixou de ser sonho quando eu falei, eu vou fazer o caminho da fé, 318 quilômetros em 14 dias. Bah, Isso virou objetivo. E aí eu começo a fazer essas analogias. O que que fez, né? E aí você conta muito nisso no negócio do Forex, né, cara? Os 14 dias meu foi uma jornada mas você fez em de 14 decepção. dias ou você teve que mudar o teu forecast de vendas e se adaptar para fazer o Não, budget? eu fiz em 14 dias e você vai ver que muitas das vezes, no primeiro dia eu tinha que fazer 32 quilômetros, eu fiz 20, Bah. né? Era 12 quilômetros que eu tinha que recuperar nos outros 13 dias. E não E muitas podia pegar vezes. uma bicicleta. Não, não, e aí você vai ver no livro que eu falo muito de integridade, né? Porque eu estava sozinho lá, eu podia muito bem ter pego carona, eu podia muito bem ter, né? A vida convida a gente a ser mal, né? A ser trapacear todo dia, mas cabe a nós não cair nessas tentações, né? Mas me diga Então, uma coisa, fala um pouco disso. se você tinha 32 quilômetros para fazer num dia e fez 20, você teve que mudar a tua programação, porque você estava esperando com 32 quilômetros dormir em tal lugar. Como é Sim, que você muda isso? aí eu tive que mudar no dia. Eu achei uma pousada antes, por sorte tinha lugar nessa pousada. No outro dia eu tinha que sair 8 da Mais manhã, cedo, eu saí mais cedo e terminei mais tarde, né? E aí eu conto o que me levou a fazer isso. E é muito disso que você fala, cara. A gente tem um budget, eu sempre falo, né? A gente tem um budget de fazer 2 bi esse ano. Cara, o primeiro mês não deu, cara, o segundo mês nós vamos ter que tomar. Quando você tem um plano, você muda o plano, mas não muda a meta, né? Acho que esse, para mim, eu é falo muito é disso a nos meus grande ponto. treinamentos, sabe? Eu digo, olha, cara, se o teu budget é 2 bi e você tinha uma previsão de fazer 400 mil dólares esse mês e você fez 300, o teu budget não mudou de 2 bi. O que vai Não, mudar é teu forecast do mês que vem ou dos outros meses que você vai ter que jogar 100 mil dólares para frente. não. Porque você É, deixou de fazer, porque no final estão esperando que se cumpra a meta, né? e é muito legal isso, Zuda, que você vai ver aqui nesses 13 dias, né? Cada dia eu falo um pouco o que aconteceu e eu faço essa analogia, né, do valor que eu aprendi naquele dia
com o que a gente faz, né? Que nem o primeiro dia. Pô, o primeiro dia eu já saí 12 quilômetros atrás. Eu podia muito bem no segundo dia trapacear, pegar uma carona, fazer alguma coisa. Eu podia muito bem, né, desistir, falar, pô, não vai dar, vamos fazer em 15 dias. Mas não. Então, cada dia eu conto uma história sobre isso, né? Eu conto muita história de senso de dono, né? Das pessoas que têm uma pousada lá, de como elas tratam o peregrino, de como elas fazem esse trabalho, né? De ter humildade, de ser empática, né? De ouvir as pessoas. Falo muito sobre é, um pouco da nossa vida, né, cara? Que a nossa vida a gente corre para entre subidas e descidas e às vezes a gente esquece de levar quem está com a gente, né? Com a gente ama. A gente às vezes tem aquelas partes retas que a gente não aproveita, né? Quantas vezes a gente está num sábado e domingo, a gente está pensando na subida ou na descida de segunda-feira, esquece de curtir com a família o, um pouco do descanso, né? Então é isso que me levou a levar esse livro. Estou quase, puta, e você sabe que o lucro desse livro vai todo para uma causa, né? Eu falo lá que Padre Donizete é um beato de Tambaú. Estamos trabalhando para a santificação dele, precisa de mais um milagre para virar santo. Então, tem uma associação que trabalha para isso. Então, todo o lucro do livro, né, o livro já se pagou, tudo, então, tudo que entra agora vai para essa associação para ajudar a tornar o Padre Donizete santo, né? E com certeza, fala assim, por mais católico, não, cara, era um cara do bem, né? Sabe? Era um cara que se comunicava, um cara que fazia as coisas do bem. Para mim, isso já é mais importante, independente Fantástico, de religião, né? fantástico. Você sabe que outro dia eu vi uma definição de uma pessoa que estava falando a respeito de um suicida e ele falou que a nossa vida ela é como um eletrocardiograma, né? De altos e Ah, baixos constantemente, que se ela fosse flat, é sinal que você morreu. Quando o teu eletro é flat, é sinal que você morreu. Então é de altos e baixos. E hoje eu tenho um lema mais ou menos muito parecido com esse que você está falando. Meu lema hoje, Renato, é trabalhar muito e se divertir muito. E hoje eu estou ah, aqui me divertindo com você ah, nessa entrevista, cara. E eu queria, assim, para a gente encerrar esse bate-papo, a gente tem muitos jovens, cara. Eu tenho muitos grupos de jovens, né, agrônomos aqui na minha região e tal, meninos ATs, recém-formados, que estão começando, que estão nessa lida aí. Que você deixasse uma mensagem para esse jovem que está vindo para o nosso mercado, né? Que eu uso o meu slogan hoje, que o agronegócio é o nosso negócio, então é o seu também, é o meu, é o dele. O que que você poderia dizer para esse cara para que ele chegue lá na frente com autoestima elevada, com o sentimento do dever cumprido, que você está sentindo hoje, que eu estou sentindo, apesar que a gente ainda tem bastante coisa para fazer, mas que recado você deixaria para esse menino? legal. Você Você que é, sabe, você que está com o livro Estratégia e Fé, que é uma analogia talvez muito boa em relação a isso. O que que se ah, falaria para esse cara? não, é muito legal isso. Eu falo assim, quando eu estava no sabático, eu estava muito, né, fazendo palestra, vendendo livro, fazendo consultoria. Aí o PL me convidou para ir para marketing. Cara, eu adoro fazer marketing. Só que aí eu fui ver os valores da UPL, né? E tinha dois valores na UPL que eu falei, cara, se isso for verdade, se a UPL vive isso, eu vou viver muito bem com a UPL. Que o primeiro valor é faça simples e faça divertido. E o segundo valor que eu gostei muito é ganha, 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 né? Vou, Eu vou acho que se até a gente. vou até anotar esse. Faça É, simples e faça divertido. divertido. E o outro que eu gostei muito é ganha, ganha, ganha. Tem mais outros quatro valores que eu gosto muito, mas esses dois me chamaram a atenção. E eu acho que é esse o recado, né, que eu falo para os jovens hoje. Nós estamos entrando num segmento fantástico. Nós estamos entrando num segmento que o Brasil é referência e vai continuar sendo referência. Eu não vejo outro país, né, que faz uma agricultura mais sustentável, que faz uma agricultura que usa tecnologias de uma maneira que a gente usa. Eu não conheço nenhuma agricultura que o agricultor está ficando cada vez mais jovem. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos entrando no segmento que vai sustentar o Brasil por um bom tempo. E o segundo, para mim, é muito isso, né? Aproveita a jornada, né? Aproveita a jornada, aprenda, conheça e tenha esse o propósito, né? Que eu sempre gosto, falo assim, faça do agricultor o herói da sua história. Eu tento viver hoje
desse jeito. Eu tento, a cada momento, a cada post que eu faço, eu tento fazer do agricultor o herói da minha história. O que que esse cara sem capa, né, faz hoje para o mundo? O que que esse herói sem capa faz para a economia do Brasil? O que esse herói sem capa, tantas vezes, né, marginalizado, tantas vezes descriminalizado aí, produz, quieto, humilde e no passo dele. Se a gente conseguir ter isso, né, Esgudas, né, de a gente aprender, pôr o nosso conhecimento, pôr as nossas técnicas a favor desse cara e fazer esse cara, né, produzir mais, né, assegurar que ele venda a produção dele, assegurar que ele reduz o risco, né? Você sabe que a agricultura é um risco, né? Eu sempre falo, cara, eu sou corintiano, né? A diferença entre agricultor e corintiano é nada, cara. Você fala assim, você sempre está ganhando e perdendo, mas não importa. Levanta a cabeça e acredita que vai dar certo, né? Então, acho que é muito isso que a gente tem que viver, né? E se a gente viver dessa maneira, eu tenho certeza que nós vamos ser muito felizes e qualquer um que entrar nessa carreira e pensar desse jeito vai se divertir muito, né, com o que a gente faz, porque a nossa profissão é muito divertida, né, cara? É muito Muito. legal. Renato, a gente teve pouco contato, como você falou, mas eu sempre acompanhei o seu trabalho de longe, sempre admirei seu trabalho, por isso que eu fiz questão de chamar hoje você para conversar. E queria, em nome do agronegócio, né, não é em nome da LFZ, em nome do agronegócio, das pessoas que vão escutar essa sua entrevista, te agradecer pela tua simplicidade, pelo teu jeito de ser, né, pelas colocações que você fez aqui, que com certeza transmitiu a quem vai nos ouvir, né, muito conhecimento. Eu acho que isso é o que agrega. Então, de coração, muito obrigado por ter cedido seu tempo ao agronegócio, aos ouvintes da LFZ Consultoria, né, para a gente poder discutir alguma coisa sobre aquilo que a gente gosta, né, que é o agronegócio. Muito obrigado, meu amigo. Não, legal, Esgoda, muito obrigado. Eu sempre falo, né? Acho que o agricultor, o agronegócio ele traz algumas mensagens no dia a dia, que é muito a mensagem que eu levo para a minha vida, né? A primeira é: você colhe o que você planta, né? Se você plantar soja, você vai colher soja. Se você plantar, não espera colher arroz se você plantou soja. E o segundo ponto é muito o nosso ciclo, né? O agricultor ele planta soja, ele desseca a soja, ele planta o milho, depois do milho ele deixa um pouquinho a pastagem lá e volta a plantar soja. Então, seja bom e seja o mais autêntico possível, porque com as pessoas que você cruzar, com certeza, nesse ciclo da vida, você vai cruzar com eles várias vezes, seja plantando a soja, seja colhendo milho, seja plantando o capim para o gado, mas é, semeie bem, né? Que o mundo nosso é muito em círculo e a É. gente falou aí, muita gente que a gente conhece, né, muitos amigos em comum que viveram isso, que a gente está aqui hoje porque um falou bem do outro, o outro foi semeando coisa boa e estamos aqui junto tentando semear coisas boas aqui. Amém. Muito Legal? obrigado a LFZ Consultoria, a Agrocanal LFZ Consultoria no YouTube. E este canal também está à disposição no Spotify para você fazer o download, escutar andando de carro, viajando, porque a bolé de um carro é nossa frequente companheira. Muito obrigado, fiquem atentos às próximas entrevistas, não deixe de assistir a entrevista do nosso amigo Renato Serafim, vai ao ar nessa quinta-feira. Renato, obrigado, fique com Deus, meu amigo. Obrigado, Esgoda. Até mais. Abraço, pessoal. Até Até mais. mais, obrigado.